Só este ano, o governo Lula já torrou quase 65 milhões de reais em viagens. Conforme o portal da Transparência, até o momento foram mais de 27 mil viagens. Mais de 31 milhões de reais foram gastos em passagens aéreas, enquanto outros 33 milhões custearam as diárias de funcionários a serviço do governo. Apenas entre os dias 7 e 21 de fevereiro, a administração petista gastou 38 milhões de reais. No ano passado, os gastos com diárias e passagens no governo Lula totalizaram 2 bilhões e 200 milhões de reais, número semelhante aos 2 bilhões e 300 milhões de reais desembolsados em 2023. Comigo aqui no estúdio, começo esse giro de notícias com você, Adalberto Piotto. Boa noite, sempre uma alegria estar ao seu lado. Fato é que o governo não quer saber de cortes, de enxugar gastos, não que envolvam as mordomias da panelinha. A população que aperte os cintos como puderem. É o que está acontecendo, né? Adri, seja bem-vinda. Boa tarde a você, Ana querida, Cauti, Silvia, todos que nos acompanham. A questão do gasto por um país que está devendo e gasta mais do que arrecada e tem sim uma sequência de rombos bilionários, resultado do governo Lula, é um problema. Ele fica muito maior quando esses gastos não geram resultado nenhum. Nem no presente e no futuro só serão dívida que, obviamente, vai ficar para as próximas gerações. Esta e as próximas gerações pagarem. Eu vou lembrar rapidamente do ministro Paulo Guedes, quando ele defendia justamente a austeridade fiscal, ou seja, gastar menos do que arrecada e colocar, obviamente, as despesas do governo dentro do orçamento e do que é possível arrecadar, para justamente não deixar dívida para gerações futuras. Este governo, que até outro dia se vangloriava de conseguir conversar com jovens, está deixando cada vez mais dívidas para esses jovens pagarem. Os mais velhos, até pela sequência da vida, não vão pagar essa dívida. Quem vai pagar são os mais jovens. Quem tem mais chance de pagar são sempre os mais jovens. Então, acho que o resumo da ópera do governo Lula, que é uma ópera grotesca do ponto de vista de administração pública, é um presidente que não tinha a menor condição de voltar ao poder, que estava mascarado, obviamente, as duas primeiras gestões. A primeira dele foi, na verdade, de um plano que o PSDB tinha deixado, da equipe do Malan, que então o ministro Palocci fez até ficar um pouco mais duro, para ter a credibilidade do mercado e, claro, a confiança do povo brasileiro. O segundo mandato daquela bonança toda era, na verdade, a China crescendo 15% ao ano. Nenhuma dessas coisas existe mais neste governo. Neste governo é só Lula. E Lula é exatamente o que foi Dilma. Na verdade, neste momento, até um pouco pior. Os números atuais do governo Lula são piores do que em vários parâmetros do que foi o governo Dilma, que foi sim uma tragédia. Mas o simples e mais claro dessa gastança toda é: o gasto é um problema muito grande, mas fica ainda pior porque ele não está gerando nenhum resultado para o interesse público da sociedade brasileira, ou seja, não gera nenhum resultado positivo para os brasileiros, os pagadores de impostos, Adri. É uma pena mesmo. Silvio Navarro, boa noite também, boa semana para você. A gastança do governo Lula é exorbitante, não tem data de validade. Para o povo, o que é uma banana, Silvio? Adriana, boa noite, bem-vinda, Piotto, Cauti, Ana. O fato é que essas viagens não geram nada para o país. Esse é o ponto central. Alguém tem memória de um acordo, um convênio, alguma parceria que o Brasil tenha feito útil no governo Lula? Não, claro que não. Lula já chegou ao poder como o presidente, o mandatário que mais tinha viajado ao longo da história. 80 países. Quando ele reassumiu a presidência no terceiro mandato, tinha visitado 80 países, mais Antártida e a Guiana Francesa. Agora, começa a multiplicar tudo isso com viagens absolutamente inexpressivas. Alguém se lembra que a Janja foi para o Egito, para a China, foi visitar o Papa 2 vezes? O que o Brasil trouxe de volta? Algum acordo, alguma parceria? Então, eu acho que o Piotto fez um belo resumo. É muito dinheiro gasto e pouco resultado para o país. Por quê? Caso o presidente da República, de turno que seja, tivesse visitado um país e isso tivesse provocado ou gerado algum tipo de investimento, bom, aí tudo bem, né? Mas, ao que parece,
ele só causa problemas quando desembarca lá fora. Realmente, né? Viagens demais e desnecessárias. Ana Paula Henkel, ao vivo dos Estados Unidos, conosco também. Boa noite, Ana. Eu no comando da nave hoje, hein, Ana? Não é assim que você fala? Enfim, enquanto o brasileiro espreme o bolso, Lula quer mais viajar, gastar e esbanjar como se não houvesse amanhã, Ana. Comandante da nossa nave hoje. Que bom você aqui, Adriana, com a gente. Que bom iniciar a semana com você. Boa noite, Silvio, Cauti, Piotto, nossa querida audiência. Olha, muito pouco a acrescentar, Adriana. Eu só vou repetir o número. Quase 65 milhões de reais em viagens. Quase 65 milhões de reais em viagens. E eu vou ser o disco arranhado em relação ao Rio Grande do Sul, porque eu converso até hoje com as pessoas que estão sofrendo até hoje, depois daquela tragédia do ano passado. 65 milhões de reais em viagens e o Rio Grande do Sul completamente abandonado, completamente esquecido. Janja nem aparece lá mais. A primeira-dama, né, normalmente, que se preocupa com crianças, com idosos, com lares, com desabrigados, sumiu. Foi lá, tirou foto com tal cavalo no telhado, tirou foto com os cachorrinhos e sumiu. Nunca mais apareceu no Rio Grande do Sul. Poderia muito bem usar, né, o posto de primeira-dama, com essa gastança toda, e colocar luz no Rio Grande do Sul. Tanta gente ali, Adriana, eu converso com várias pessoas ali, que inclusive a revista Oeste ajudou através das doações das pessoas, dos nossos ouvintes, dos nossos assinantes, espectadores, os milhões de reais que nós conseguimos doar por causa de vocês aí do outro lado. Continuo conversando com essas pessoas. O governo federal esqueceu do Rio Grande do Sul. Praticamente não existe o Rio Grande do Sul para o governo federal. E enquanto isso, o portal da Transparência mostra quase 65 milhões de reais em viagens. É um absurdo. E falando em gastança, a Advocacia Geral da União se manifestou contra uma ação popular que pretende dar fim ao gabinete informal da primeira-dama, Janja. Para a AGU, a mulher de Lula não desfruta de mordomias indevidas e não existe ilegalidade no fato de ela dispor de uma equipe que a auxilie nas suas atribuições. Na manifestação, a AGU caracteriza a ação popular, movida pelo vereador de Curitiba, Guilherme Kilter, do Novo, como um ataque desmedido à primeira-dama. Mesmo sem cargo formal no governo, Janja conta com uma equipe de pelo menos 12 profissionais que atendem às demandas dela em áreas como comunicação, segurança e relações internacionais. O grupo inclui assessora de imprensa, fotógrafos, especialistas em redes sociais e um militar como ajudante de ordens. Até dezembro do ano passado, o time de Janja custava aproximadamente R$160 mil mensais em salários. Nessa configuração, desde o início do governo Lula, em 2023, a equipe de Janja já consumiu mais de R$1,2 milhão. Piotto, R$160 mil de salários para auxiliares de alguém que não tem estudo nenhum para governar, não foi eleita para trabalhar pelo Brasil. É demais mesmo, hein? Adri, eu vou ao ponto inicial e vou citar um caso prático aí que a Ana Paula já nos lembrou. Qual é o resultado dessas viagens todas ou do gabinete dela? Vamos imaginar que ela tivesse feito, não é muito, tá? Pela situação, que ela tivesse feito 30 viagens para o Rio Grande do Sul, 20, 15, 10, menos que 10 aí também já não dá, mas que ela tivesse feito 10 viagens, ela poderia estar liderando uma série de ações sociais para, obviamente, crianças que ficaram sem aula, que precisam, obviamente, recuperar esse tempo perdido, professores que perderam suas casas e não conseguem ir à escola, bom, essas coisas todas que advém depois de tempos de tragédia, ou um momento de uma tragédia, como foi no Rio Grande do Sul. É esse o tipo de trabalho que faz uma primeira-dama. É assistência social, é a visão social das coisas. Porque ela não tem nenhuma prerrogativa para cargo, primeiro não é cargo. Então ela chama atenção, a figura da primeira-dama chama atenção, põe luz em problemas que talvez a burocracia em algum momento se esqueça. É claro que é importante a gente dizer também que o governo do estado do Rio Grande do Sul poderia ter gritado mais, poderia ter colocado sua voz de forma melhor. Não fez.
nos acordos que fez, em algum momento também, talvez tenha se rebaixado e deveria ter sido uma voz mais forte. Mas, enfim, isso é um problema que os gaúchos vão ter que resolver na eleição e a decisão é deles. Eu mesmo critiquei posições do governo federal que tornavam o Estado do Rio Grande do Sul subalterno. E naquele momento era o Rio Grande do Sul que tinha que dizer o que ele precisava. Defendia o Estado do Rio Grande do Sul. Em outros momentos, convenhamos, poderia ter feito mais. Mas esse é um assunto paralelo. A questão é o papel da primeira-dama e o gasto que ela teve. Nesse caso especificamente, natural que uma ação a civil pública questione. E aí a Advocacia Geral da União está lá para isso, vai defender a primeira-dama, eu não sei se pode defender a primeira-dama também, mas a Advocacia Geral da União, neste momento, faz qualquer coisa que interesse para digamos, esse pensamento ideologizado do governo. Se mete em onde não devia também. Mas vamos lá. A questão é que ela não tem retorno, ela não dá retorno. Qual é o retorno? Nem para as questões humanitárias mais básicas, sociais mais básicas. Esse é o ponto. E nós tivemos um Estado que foi praticamente destruído em boa parte do seu território por uma tragédia também sem precedentes. A primeira-dama, a imagem dela era a preocupação com o cavalo, que obviamente merecia todo o cuidado, de fato teve, mas só isso, esse é o ponto. Carlo Cauti, agora sim também conectado com a gente. Cauti, boa noite, bem-vindo. Assessora, Cauti, fotógrafo, especialista em rede auxiliar, viagens e ainda assim fala um monte de bobagens, expõe o Brasil e vai comprometendo nossa imagem, nosso futuro, não é, Cauti? Avisa que está sem som, Adri. Ah, tá sem som o Cauti? A gente não consegue te ouvir ainda? Será que você habilita algum botãozinho por aí e dá certo, Carlo? Tenta pra gente, senão a gente volta com você já já. Vamos ver agora. Vamos lá. Silvio Navarro primeiro, a gente já volta com o Carlo. Silvio. Olha, Adri, primeiro, respondendo ao Piotto, a AGU não tem prerrogativa para defender a primeira-dama como nenhum outro órgão do governo tem. Ela não tem cargo público, ela não tem mandato. Então, a Advocacia Geral da União não pode defendê-la em nenhuma hipótese. A Janja significa custo, gasto. E aí, eu queria fazer uma reflexão, Adri, se você me permite, com quem está nos assistindo. Eu passei por uma situação semana passada, por exemplo, estava no supermercado e na minha frente uma mãe na esteira ali, na fila para pagar no caixa, o menino pegou um chocolate. E aí ele colocou assim o chocolate, mãe, e ela falou, hoje não dá. Depois, semana que vem, outro dia a gente vê, hoje não dá. E aí a Janja está gastando o que está gastando. Está viajando para o Egito, ela fez fotos, entra no Instagram da Janja, tem lá na pirâmide de Gizé, ela foi visitar o Papa 2 vezes, ela foi à China, as imagens, inclusive na China, são captadas por um drone, provavelmente foi o Stucker, que é o fotógrafo oficial da presidência da República quem fez. Sabe quem está pagando tudo isso? Eu e você que está aí do outro lado da tela. Pois é sempre assim, né? Ana, passo para você agora. Você sempre traz uma descrição, observações bem pertinentes com relação à Janja, né? Deslumbrada, no mínimo. Antes fosse só deslumbrada, Adriana. Se fosse só deslumbrada e gastasse o próprio dinheiro com deslumbre no posto de primeira-dama, tudo bem. Agora, é um deslumbre que custa caro para a gente. É um deslumbre e uma afetação que são pagos também pela mãe que não pode pagar um chocolate para o filho, como o Silvio trouxe. As pessoas estão apertando a vida, a comida está escassa, né? A mesa não está farta. Imagina, quando diríamos no Brasil que o azeite, um vidro de azeite, as pessoas comprariam em parcelas. Ou então não, agora não, né? Então, Adriana, é tudo muito triste porque se não fosse apenas o contexto econômico deste desgoverno, o contexto diplomático, que é um desastre desde o dia 1º de janeiro de 2023, o contexto social, nós temos o contexto de uma primeira-dama afetada, que
quando se dirige a um empresário, hoje membro do governo mais importante do mundo dos Estados Unidos, que foi o Elon Musk, ela falou as duas únicas palavras que provavelmente sabe em inglês e que são palavras baixas, são palavrões. O problema é muito maior, Adriana, é um problema de imagem quando nós precisamos mostrar ao mundo que nós somos um país sério. E nós não mostramos mais ao mundo que nós somos um país sério na diplomacia, na economia, nas reformas e com a primeira-dama. Pois é, estamos sendo bem prejudicados. O Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de deputados do PT para que o deputado Eduardo Bolsonaro seja investigado e tenha o passaporte apreendido. Deputado Eduardo Bolsonaro, boa noite, bem-vindo ao Oeste Sem Filtro, obrigada pela participação por aqui. Por que o senhor acha que está sofrendo, enfrentando essa ofensiva por parte do PT, da esquerda? Porque eu tenho dado muito trabalho a eles, com as conexões que eu tenho venho fazendo, não só nos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, tem mais de 6 anos. Né? Então, no momento em que o Brasil vive uma ditadura judiciária, não existem mais ferramentas, meios de ação para combatê-la a partir de dentro do Brasil. Né? O remédio constitucional previsto nos freios e contrapesos da nossa Constituição, que poderiam brecar o Alexandre de Moraes, estão nas mãos do Senado. Mas, em princípio, pela atual composição do Senado, a gente não consegue enxergar que vai começar por ali um processo de impeachment. Então comecei a pensar o que poderia ser feito para a gente tirar senhorinhas de 71 anos da cadeia, como Iracina Gashi, ou como a Débora Santos, né, mãe de 2 filhos, e vários outros que estão nessa situação do 8 de janeiro, onde que certamente, se estivessem traficando drogas ou cometendo assassinatos, não teriam todo esse tempo na cadeia. Muito pelo contrário, provavelmente o próprio STF já os teria soltado. Então, para visando corrigir essa injustiça, eu tenho feito um trabalho aqui nos Estados Unidos, que antigamente a própria esquerda fazia piada, chacota, matérias da imprensa falando que autoridades brasileiras estão rindo da possibilidade de perder o visto, só que hoje, né, depois de nos darem essa chance, nos subestimando, eles estão percebendo que a realidade passa a ser essa. Então, não somente esse deputado federal aqui, mas pegou pessoas como Elon Musk, senador Mike Lee e outros mais pelo mundo inteiro estão prevendo e pressionando para que o governo americano aplique as chamadas sanções Magnitsky ou as sanções OFAC, que na verdade, no popular, significam a pena de morte financeira. Uma vez sendo verificado que Alexandre de Moraes sofrerá essas sanções pelas suas atitudes arbitrárias contra a liberdade, ele não poderá sequer abrir uma conta bancária ou passar um cartão Visa ou Mastercard, quanto mais entrar nos Estados Unidos. Nós estamos acompanhando. Deputado, eu passo agora a palavra para Silvio Navarro. Peço que o senhor passe a mão aqui assim no queixo, parece que tem um fiozinho, um pedaço de blusa. Pronto, agora sim, Silvio. Deputado, boa noite, é bom revê-lo. Deputado, nos Estados Unidos já é real a percepção de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário? Isso é perceptível nas conversas que o senhor tem tratado tanto no Congresso quanto com outras organizações e autoridades? Sim, Silvio, e isso daí ficou mais acentuado ainda depois que o Alexandre de Moraes não permitiu que o Jair Bolsonaro viesse aqui para a posse do presidente Donald Trump, porque para um americano é inconcebível que uma pessoa que não tenha condenação não possua o seu passaporte. E se a gente traçar o paralelo de que o Lula, ainda com 2 condenações em 2 instâncias, pôde ter o seu passaporte e viajar pelo mundo inteiro, fica ainda mais claro a percepção de que o Brasil vive uma perseguição, não somente contra o Bolsonaro, mas contra toda a direita. Né? Se você for ver os 4 parlamentares que não têm passaporte, todos eles são do espectro da direita, né? Carlos Jordi, Carla Zambelli, senadora Martinelli e o senador Marcos Duval. Então, aqui nos Estados Unidos, cada vez mais eles estão deixando de apenas ter uma ideia de que no Brasil existe uma ditadura, para realmente abrir os olhos e começar a perceber que, seguindo adiante, de maneira confortável como estão hoje em dia,
essa ditadura vai fazer com que o Brasil vire uma área de influência da China. E aí começa a ter um jogo mais forte da geopolítica norte-americana para não perder, né, essa conexão com o Brasil. Eles não querem que o Brasil se torne uma nova Venezuela. Não é interessante para eles, por vários aspectos. Primeiro, né, o Brasil acaba de assinar, em novembro passado, durante o G20, o Lula assinou 37 acordos comerciais com a China, tratando de tecnologia nuclear, né, comunicação satelitária, ou seja, internet, venda de reserva de urânio, participação, né, intercâmbio com o China Media Group, o maior grupo de comunicação da Ásia que tem influência, né, que está debaixo do regime chinês. Então os Estados Unidos estão começando a perceber que o Brasil é aquele país que tem um câncer interno e que, se não for tratado rápido, amanhã a quimioterapia pode ser que não surta efeito, tal qual é hoje com a Venezuela. Você pode usar o instrumento diplomático que for, que o Nicolás Maduro não vai sair do poder. Ele vai continuar lá, a não ser que ele saia à força. Então, para o Brasil não chegar nesse ponto, cada vez mais tem tido uma pressão norte-americana. Mais uma vez, eu destaco aqui, né, o senador Mike Lee, que é uma pessoa muito próxima do Elon Musk, que é muito próxima do presidente Donald Trump, que tem feito, na verdade, até chacotas com relação a Alexandre de Moraes. Dá-se como certo, né, a aplicação das sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Finalizando, se a gente for olhar essa última semana, quarta-feira foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça dos Estados Unidos, né, o projeto de lei No Censorship on Our Shores Act, ou seja, sem a possibilidade de censuras aqui no território americano. E, paralelamente a isso, deputados, como o deputado da Geórgia, o Richard McCormick, têm pedido abertamente as sanções contra o Alexandre de Moraes. E eu ressalto, quando essas sanções vierem, que eu tenho quase certeza que virão, não será apenas Alexandre de Moraes o sancionado, mas todos os que estiveram junto com ele nas investigações para colocar na cadeia senhoras, né, violar a liberdade de expressão e etc., também serão punidos. Porque foi isso que aconteceu com o procurador do Tribunal Penal Internacional, o senhor Karim Khan, que decretou a prisão de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Quando esse procurador decretou a prisão de Netanyahu, Trump o sancionou com as sanções OFAC, ou seja, Karim Khan e todos os investigadores que participaram dessa perseguição a Benjamin Netanyahu estão hoje impossibilitados de abrir conta bancária, de entrar nos Estados Unidos, de ter um cartão de crédito de qualquer bandeira que seja. Ou seja, foi decretada a pena de morte financeira para essas pessoas. E eu tenho certeza que, uma vez o Alexandre de Moraes tomando essa sanção, nenhum dos outros 10 ministros da Suprema Corte tenderá a seguir os passos do Alexandre de Moraes. E são novidades para as quais estamos com os olhares bem atentos. Deputado Eduardo Bolsonaro, a palavra agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista, obrigada pela participação no 4x4 ontem, foi um número recorde. Muito obrigada, a audiência também agradece. Deputado, o senhor acha que a oposição acha que confiscando de alguma maneira o seu passaporte, assim como fizeram com o do presidente Bolsonaro, as informações sobre o Brasil e o que está acontecendo, né, no nosso regime totalitário no Brasil, que essas informações elas não chegarão mais nos Estados Unidos? O senhor acha que eles acreditam nisso? Eles, na verdade, Ana Paula, vão tentar me brecar. Isso daí é um sinal de desespero deles. Mas, por exemplo, eu sei que você tem contato com pessoas dentro do Senado Federal, dentro da Câmara dos Deputados, né? É aí seu vizinho de San Diego, o deputado federal Darrell Issa. E eu pergunto, o que eles vão fazer contra você, Ana Paula? Vão cancelar o seu passaporte, igual fizeram com Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo? A gente até espera que isso daí ocorra, né? A história ela mostra pra gente que uma ditadura, antes dela cair, ela tenta fazer os últimos apelos, ela tenta dobrar pelas últimas oportunidades as suas apostas, mas isso daí acaba não tendo efeito prático, né? Mais uma vez, vocês imaginam só, um ministro da Suprema Corte brasileira, que todo mundo sabe o que está fazendo, as atrocidades que está cometendo, né? Deixou o Jair Bolsonaro inelegível porque se encontrou com embaixadores, porque fez um discurso de um carro de som no 7 de setembro, uma pessoa que está jogando senhorinhas na cadeia, uma pessoa que não segue devido ao processo legal, uma pessoa que faz o interrogatório dos delatores como Mauro Cid, algo que a lei expressamente prevê como ilegal e passível de anular todas as provas.
Uma pessoa que está abrindo inquéritos. Eu, quando eu fiz faculdade de Direito lá na FRJ, no Rio de Janeiro, né, tenho a minha OAB também, sou advogado, eu fui ensinado de que o processo judicialiforme tinha acabado no regime militar, né, como eles dizem, na ditadura militar. Mas agora, quando o cliente, quando o réu é do espectro da direita, parece que tudo pode. Não, não é assim. A gente chegou a um ponto onde não existe mais retorno. O Alexandre de Moraes, ele não vai parar de perseguir, ele não tem outra saída. Ele sempre dobrará a aposta. É por isso que eu acho que é provável que ele vá, sim, caçar, né, apreender o meu passaporte. Porque ele já fez isso no passado, né, sem autorização, ou melhor, com parecer contrário da PGR. Ele fez uma operação da Polícia Federal, um mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em maio de 2024, onde a PGR falou: não faça-se esse mandado, não cumpra-se essa determinação. Ele ainda assim atropelou a PGR, foi lá e fez. Se a gente olhar o inquérito das fake news, né, ou o inquérito do fim do mundo, como a juíza Ludmila Lins Grillo fez muito bem ao confeccionar um livro sobre esse assunto, esse inquérito foi aberto em 2019, de ofício, pelo então presidente Toffoli. Não foi pedido uma apreciação da PGR. E sem distribuição, ele mandou que o relator desse inquérito fosse Alexandre de Moraes. E até hoje esse inquérito não tem solução. A gente está falando de 6 anos de uma investigação aberta, onde a vida minha, dos meus familiares, das pessoas do governo, né, do Anderson Torres, do Braga Neto, do Cid, do Bolsonaro, foi toda colocada de cabeça para baixo. Até mesmo o médico, informação em primeira mão para vocês aqui, até mesmo o médico de Jair Bolsonaro, o doutor Camarinha, foi interrogado pelo FBI aqui nos Estados Unidos. Não foi por carta rogatória, que é o meio constitucional oficial, não. Foi através de uma parceria, provavelmente de boca para boca, entre os policiais federais da Gestapo de Alexandre de Moraes, que estão sob o comando do Fábio Chor e antes estavam sob o comando da delegada Denise, entrando em contato com o FBI e ligando para as pessoas. Ligaram para o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo exigiu: calma aí, quer falar comigo? Carta rogatória. Eu sou o quê? Testemunha? Eu sou acusado? Lembra também o caso do Jason Miller, em 2021. Não sabia se era testemunha ou se era acusado, quando o Alexandre de Moraes mandou a PF parar ele no aeroporto de Brasília em 2021. Né? O Jason Miller, que é ex-assessor da Casa Branca e hoje em dia é um dos principais conselheiros do Donald Trump. Eu acho que o Alexandre de Moraes ele caiu do cavalo porque ele não conseguiu imaginar que o Trump pudesse ser eleito. E aí ele fez essa coleção de inimigos dentro da administração mais poderosa do mundo. Vocês acham mesmo que agora que o Elon Musk é ministro, o homem mais rico do mundo, do lado do Trump, uma pessoa que não segue o politicamente correto, né, tá fazendo tudo o que está fazendo, ainda mais com o Jason Miller, que anteontem tweetou: Alexandre de Moraes, eu não esqueci o que você fez? Você acha mesmo que esse grupo de americanos vai permitir que o Brasil chute fora daqui uma empresa de comunicação como X, que vai seguir aí comprando briga e não permitindo que volte aqui o Rumble, a Truth Social? E além de tudo, a Truth Social ainda mexe com o bolso do Trump. Então vamos lá, você comprou briga com o homem mais poderoso do mundo, que agora está adiante do caso da USAID, né, explanando para o mundo como é que funciona o complexo industrial de censura. A sua esposa xingou esse cara. Os seus ministros seguem criticando o Trump de tudo quanto é lado. O presidente do país diz que uma possível eleição do Trump, né, antes da eleição dele em 5 de novembro, seria uma nova face do nazifascismo no mundo. Aí você tem Lula protegendo o Hamas, falando que vai acabar com o padrão dólar, que vai criar uma moeda dos BRICS. E tudo isso daí, até mesmo a reunião do Zelensky com o Trump, o Lula veio a público para criticar. Depois as pessoas falam que eu não tinha maturidade para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus. Então esse Dream Team de inimigos que o Alexandre de Moraes conseguiu formar vai acabar com a reputação dele, vai fazer alguma coisa contra ele. E a gente só está falando de um dos casos. A gente está aqui principalmente focado nessa questão da censura. Você sabe, Ana Paula, se quiser comentar, a tendência do Senado americano é resgatar aqueles navios do Irã que atracaram no Rio de Janeiro, navios sancionados pelos Estados Unidos. Tem o caso do Felipe Martins. Tem o retorno dessa nova legislatura do Twitter Files Brasil. Então tem muitas possibilidades para Alexandre de Moraes ser sancionado.
É isso, deputado conosco aqui no Oeste Sem Filtro também, Adalberto Piotto, que conversa com o senhor agora. Só aproveito para agradecer 92 mil telas conectadas aqui com a gente no programa. Piotto. Deputado, boa noite ao senhor. Muito obrigado por nos atender aqui em Oeste Sem Filtro. A minha pergunta é mais no âmbito político. O senhor chegou a conversar com o deputado Hugo Mota, que preside a casa na qual o senhor é deputado, ou mesmo com o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que nós estamos vendo aqui, se por um acaso essa medida for adiante, e do ponto de vista do direito, me parece que o ministro só deveria arquivar, mesmo assim ele pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República, enfim, tudo pode acontecer, inclusive uma manifestação contrária da PGR, e ele determinar mesmo assim, o senhor já citou outros precedentes, não seria novidade. Mas, enfim, qual é a posição? O senhor chegou a conversar com o Hugo Mota, porque nós estamos falando de um parlamentar que tem um artigo, os parlamentares têm um artigo só deles na Constituição. A inviolabilidade que o senhor faz como parlamentar, e o senhor está representando sempre o país porque é um parlamentar 24 horas por dia, isso não muda em nada. O senhor teve alguma conversa com o deputado Hugo Mota, pelo menos? Não, Adalberto, não tive. Eu tenho certeza que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele é muito ciente de tudo isso que está acontecendo. Ele certamente tem uma opinião sobre isso tudo, mas é difícil imaginar, me colocando no lugar dele, que ele consiga brecar essa ânsia persecutória do Alexandre de Moraes. Né? Eu ficaria só com o Hugo Mota porque o Davi Alcolumbre é presidente do Senado, então a esfera de atuação dele é com relação aos senadores. Mas o que o Hugo Mota poderia fazer, caso Alexandre de Moraes decretando a minha prisão, é colocar em votação para que seja decidido pelos deputados sobre a manutenção da minha prisão ou não. Né? E aí eu vou trazer à tona aqui uma lembrança de que quando o deputado Daniel Silveira foi mantida a prisão dele, além de terem enganado os parlamentares nos bastidores, que muita gente dizia, não, recebi uma ligação de uma autoridade aqui, é só para ele ficar 1 a 2 semanas, vai ser só um susto. Né? Ou algumas pessoas falando, olha, queria muito votar pela soltura dele, mas o presidente ou o líder do meu partido acabou me pedindo aqui, por favor, para deixar ele lá, que é só durante alguns dias. Essa oportunidade, o deputado Daniel Silveira ficou preso por 367, 368 votos. Vamos lá, Daniel Silveira fez um vídeo, algo que não é reprovável. E se a gente voltar agora no tempo um pouquinho mais recente, a gente teve a ocasião do julgamento da prisão do deputado Brazão, que é acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. Uma conduta muito mais grave, onde os deputados deveriam ter colocado mais de 400 votos para condenar o Brazão, porque é uma conduta muito mais reprovável do que fazer um vídeo, igual o Daniel Silveira fez. No entanto, né, o deputado Brazão, ele quase foi solto. Por pouco, por cerca de 20 votos, o deputado Brazão acabou não sendo liberado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Câmara dos Deputados está resgatando o espírito de corpo, está colocando a mão na consciência e cada vez mais não tende a seguir os desmandos da Suprema Corte, que está invadindo demais a competência do Legislativo. E é uma loucura imaginar que ministros do STF venham a pisar no terreno político e não sejam alvo de críticas, igual todos nós que somos deputados acabamos sendo. Até vocês aí da Revista Oeste, que são jornalistas, quando vocês emitem a opinião de vocês, vem gente dando bordoadas de tudo quanto é lado. E a gente entende que isso é natural da democracia. Né? Insano é imaginar que o ministro da Suprema Corte vai pisar no terreno político e vai ficar livre de ser criticado. Né? Não vai. Prova disso é até que o Alexandre de Moraes não consegue sair na rua, ele não consegue ir no restaurante. Ele também está vivendo uma prisão dentro da casa dele ou apenas indo para ambientes controlados. Eu sei que até em eventos fora do país ele quer olhar a lista das pessoas que vão estar no jantar privado com ele. Olha só, veja se isso daí é uma vida feliz. É claro que não. Agora, ele, por algum motivo, um sentimento pessoal, uma pressão violenta de alguém de fora, não sei, né? Ele insiste em sempre dobrar a aposta. Então, como nós não temos saídas, a gente vai também fazer o possível para ver se a gente consegue segurar ele. Claro. Mais de 97.500 telas interessadas aqui na nossa discussão. Carlo Cauti, uma pergunta também para o deputado Eduardo Bolsonaro? Sim, muito boa noite, deputado. Obrigado pela entrevista. Deputado, eu queria pegar o gancho dessa sua última fala, porque, de fato, o senhor explicou muito bem. Existem leis nos Estados Unidos que podem provocar sanções graves contra não só o ministro Alexandre de Moraes,
mas no caso, por exemplo, contra o próprio Procurador-Geral da República, caso ele aprove essa retirada do seu passaporte, contra até membros da Polícia Federal que obedeceram a ordens ilegais ou ilegítimas do ministro, toda a cadeia de comando, até a pessoa que intimou de forma ilegal algum deputado, algum senador, ou quem quer que seja. Na sua opinião, por que essas pessoas, sabendo do que pode acontecer, estão insistindo, estão continuando a atuar dessa forma claramente ilegal, evidentemente ilegal, e não aliviam, não mudam de posicionamento? Afinal, Trump ganhou, mostrou que não está de brincadeira, e isso terá consequências. Por que, na sua opinião, eles insistem nessas ilegalidades? Olha, eu só consigo ver uma razão para isso, né? Lá atrás, quando tudo isso começou, ninguém imaginaria que o Trump seria eleito e que a gente estaria vivendo agora uma clara situação onde o Alexandre de Moraes pode ser sancionado, né? Seja através da Lei Magnitsky ou das sanções OFAC, que é a sigla em inglês para Escritório Internacional de Controle Financeiro. Então, lá atrás, ocorreu meio que um acordo, é o que eu imagino, né? É a única hipótese que eu consigo pensar. Então, lá atrás ocorreu algum acordo onde falaram: tudo bem, Alexandre, você é o ponta de frente, vai lá, bota a cara, faz o que for, e a gente vai estar aqui atrás te dando respaldo. Só que agora a coisa foi longe demais, né? E aí, realmente, existe essa hipótese de que outras pessoas, para além do Alexandre de Moraes, também sejam dragadas para essa esfera de sanções. Eu, obviamente, não falo pelo governo norte-americano, né? Eu não posso cravar aqui quando isso vai acontecer ou se vai acontecer, mas eu acho que é muito provável que acontecerá. E, como eu estou falando, eu estou traçando paralelos, precedentes abertos, agora, nesse atual governo Donald Trump, né, com a sanção, por exemplo, do Karim Khan, que é o procurador do Tribunal Penal Internacional. Mas a gente não precisa exercitar tanto a imaginação. Os Estados Unidos já sancionou ministros da Suprema Corte de outros países, né, juízes eleitorais da Nicarágua, né, o ministro do STF da Venezuela, o Michael Moreno. Então são pessoas que, no final do dia, acabam não podendo sair do seu próprio país e não conseguem abrir uma conta bancária, porque o banco que abre uma conta para pessoas sancionadas, ele acaba, né, tendo problemas também com o sistema financeiro mundial, né, acaba não podendo usar as comercializações através de SWIFT, né, porque quando você compra uma blusinha da Shein e ela vem lá da China, você talvez possa até não imaginar, mas nessa transação, para a execução dela, para a liquidação dela, em algum momento, isso vai passar para o supercomputador dos Estados Unidos. Isso vai precisar de um código automático SWIFT. E aí você vê que a sua compra não vai ser realizada. E as sanções OFAC, vale a pena dizer, todas as pessoas que contratam com um sancionado ou que têm alguma relação de proximidade com ele, também tomam as mesmas penalidades. Então a pessoa se torna uma leprosa, né? Ela realmente, né, a palavra popular apropriada é a pena de morte financeira. O Alexandre de Moraes ele vai poder estar milionário, que ele não vai conseguir gastar esse dinheiro dele. Ele vai ter problemas, por exemplo, né, para entrar em outros países. Se você tiver um visto americano, você pode entrar no México, você pode entrar na Indonésia, você pode ir para vários outros países, porque os sistemas migratórios internacionais eles se comunicam. Então, assim, quando uma pessoa está em alguma espécie de lista negra, né, de um sistema de impedidos, esses sistemas também se comunicam com os Estados Unidos. Então, talvez o Alexandre de Moraes tenha problemas para ir para outros países. Já acabou. Aquele período dele ficar dando palestra, falando de democracia e liberdade. Sequer ele vai conseguir agora ouvir as críticas dos brasileiros em Nova York, quando ele for lá participar de um evento do LIDE do João Dória, por exemplo. Então as coisas estão mudando. Claro, isso exige sacrifício. Estão pedindo aí 40 anos de prisão para o Jair Bolsonaro, né? Estão usando o pessoal do 8 de janeiro como meio para se criar uma narrativa que justifique uma prisão do Jair Bolsonaro, tirando ele da corrida presidencial de 2026, né, o líder das pesquisas, para ver se dão um fôlego ao governo Lula e também para ver se eles solidificam, né, se eles finalizam essa trajetória de poder e passem, de fato, a transformar o Brasil na Venezuela. Eu espero que não, e eu trabalho para que o Brasil sofra essa quimioterapia agora. Boa, esperamos que não. Conversa boa, interessante, mais de 100 mil telas acompanhando aqui no YouTube da Revista Oeste. Passo o microfone para você mais uma vez, Silvio Navarro.
Deputado, queria fazer mais uma pergunta, aproveitando a enorme audiência e inclusive o que está no chat. Então, eu vou reproduzir e vou colocar o senhor numa enrascada. Numa situação normal, o presidente Jair Bolsonaro é candidato, né, numa situação constitucional normal, o presidente Jair Bolsonaro é candidato em 2026. Não sendo candidato, qual é o plano para 2026? O senhor está pronto para disputar a presidência? Obrigado pela pergunta, Navarro. Muitas pessoas me perguntam isso e eu busco não dar eco na minha rede social, porque de fato eu acredito que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro ela será revertida e ele será candidato em 2026. E eu pretendo, né, eu sou um servidor público, eu sou escravo da vontade popular, né, da vontade daquele segmento que eu represento, agora dos pouco mais de 700 mil votos que eu recebi. O que eles falarem para eu fazer, eu faço. Agora, com relação à presidência, se o Bolsonaro mandar, eu voto em qualquer pessoa, né? Eu nem me preocupo com isso, porque de maneira bem tranquila, o que ele mandar fazer, eu farei. Porque uma característica que eu prezo muito, Navarra, é pela humildade, né? E eu sou humilde o suficiente para entender que, mesmo tendo 5 anos de Polícia Federal, sendo formado pela FRJ, né, advogado, tendo servido na fronteira, na Polícia Federal, agora estou no meu 3º mandato de deputado federal, eu tive o privilégio de ver de perto como é que funciona uma cadeira de presidente da República durante 4 anos. E isso daí não é uma pessoa que tem a ambição de sentar naquela cadeira é maluca da cabeça. Se você olhar o quanto que o Jair Bolsonaro envelheceu, né, de 2017, 18 para agora, é algo colossal. Então, eu sei que aquela experiência que ele adquiriu, mesmo que eu tenha visto bem de perto, isso não se transfere, né, somente através da troca, do intercâmbio de experiências. Então, assim como o Trump falou que está muito mais preparado agora do que estava no primeiro mandato, o Bolsonaro fala a mesma coisa. Se você pegar a última entrevista do Trump para o Tucker Carlson, logo antes de 5 de novembro, que foi a eleição americana, você vai ver o Trump falando o seguinte, que quando ele tinha 73 anos de idade, ele não estava preparado para ser presidente. Que agora que ele tem 77, ele está muito mais maduro para exercer essa função. O Bolsonaro, na mesma medida, da mesma maneira. Então, eu prefiro seguir, né, o líder Jair Bolsonaro e não tenho a pretensão de dizer a ele, né, aconselhar a ele quem possa sucedê-lo nessa cadeira presidencial. O que o líder disser, a gente vai seguir. Claro, isso aí. Ainda dá tempo de mais uma pergunta, Ana? Deputado, bom, vou repetir a pergunta que eu lhe fiz ontem, porque o nosso chat aqui também já está falando sobre a sua possível posição no Senado, correr para uma cadeira no Senado, até porque o brasileiro já entendeu que o Senado, como a única casa revisora, a única ferramenta de freios e contrapesos para um Supremo Tribunal Federal ativista e político, é preciso um Senado forte, com senadores independentes que são comprometidos com a nossa Constituição. O senhor considera essa corrida para o Senado? Com certeza, Ana Paula, né, o presidente do meu partido, Valdemar da Costa Neto, foi o primeiro a falar isso, depois foi acompanhado pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente tem essa pretensão, sim. Né, eu acho que é chegado o momento para a gente ir para o Senado. O voto ele tem um pouco mais de valor, porque são 81 senadores, né, ao contrário da Câmara, que são 513, e consciente também dessa missão. Eu, inclusive, nunca escondi de ninguém que, se dependesse do meu voto, eu votaria pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes por uma questão de justiça. Né? Eu lamento que hoje em dia a gente não tenha, né, nos freios e contrapesos que você bem citou, a oportunidade de fazê-lo. Mas, Deus quiser, em 2026 a gente consegue. Eu até peço à população para que entenda que a democracia é dessa maneira mesmo. Não é da velocidade que eu quero, não é da velocidade que você ou a Ana Paula Henkel querem. Né? É mais moroso, é mais demorado, mas se a gente pensar pelo outro lado, que bom que é assim. Porque senão, imagina só, quando o Lula foi presidente lá nos seus primeiros e segundo mandatos, quando o PT era o maior partido do Congresso Nacional, eles poderiam ter feito muita maldade. Então, a passos lentos, a gente também vai conseguindo consertar a nossa república. É uma situação totalmente anormal, cada dia conta para aquelas pessoas que estão presas, mas é dessa maneira, né? Eu estou sendo honesto com vocês. Por mim, eu teria mudado ontem tudo isso, mas eu acho que em 2026 a gente vai ter uma boa oportunidade
para votar bem, não só para presidente, mas também para senadores. Deus quiser, em uma eleição limpa, com uma nova configuração do TSE, onde o presidente não será mais Alexandre de Moraes, como foi em 2022, mas será o Cássio Nunes, com o vice-presidente André Mendonça, e o terceiro do STF, que vai participar do TSE, né, dos 7 ministros que compõem o TSE, será o Dias Toffoli, que eu não identifico como sendo uma pessoa ideológica. Você pode discordar dele, eu também discordo em várias oportunidades, é da democracia, mas ele não é uma pessoa comprometida com a esquerda. Isso eu posso dizer. Então vai ser uma composição muito mais balanceada e eu espero que o TSE traga novidades para a gente ter eleições limpas, transparentes e justas. O que não pode entender, finalizando, né, como saudável, é fazer o que o ministro Luiz Roberto Barroso fez, né, de entrar no Congresso Nacional, conversar com 11 presidentes de partido a portas fechadas e depois dessa reunião todos eles saírem dela sendo contrários ao voto impresso. Lembrando, né, que é o STF que julga os deputados e senadores por eventual cometimento de crime. Pois é. Mais uma participação, Piotr. 104 mil telas com a gente, hein? Deputado, só para aproveitar esse ponto, claro que nós temos 2026, isso pode mudar a configuração do Senado, a tendência é essa e, claro, a relação pode ser outra, mas até 2026 não há mais nada a fazer. Eu estou falando do ponto de vista de discussão de bastidor que acontece em Brasília. O Supremo hoje é um órgão político, ele se transformou nisso por livre e espontânea escolha. O que é lamentável, que não é esse o papel a ele dado pela Constituição. Mas o Congresso tem falado, por exemplo, não há divergência dentre os ministros do Supremo que possa pelo menos colocar ou tornar público esse tipo de absurdo que está acontecendo hoje no país, dessa invasão de prerrogativas pelo Supremo, invasão de prerrogativas do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara. O senhor agora, por exemplo, vive uma ameaça de ter o passaporte apreendido por uma decisão de ministro Supremo sem nenhum amparo, não se tem nenhuma lógica para que isso ocorra. Aliás, o movimento já é estranho, ainda mais nesse momento, o senhor já se debruçou e já explicou vários pontos. Mas o senhor não vê nenhum movimento em que a gente possa ter uma reação por parte institucional de outros ministros do Supremo diante de abusos ou completamente decisões fora da lei que estão sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal hoje? Com relação ao impeachment, eu sou pouco crente de que possa ir adiante, né? Principalmente por conta dessa composição do Senado. Agora, pode ter certeza, os parlamentares discutem isso a todo tempo, né? A gente teve alguns avanços, a Carol Detona, enquanto presidente da CCJ, né, deputada federal do nosso partido de Santa Catarina, ela colocou adiante PEC para limitar poderes do STF. É sempre imaginado, é sempre pensado, é discutido isso nos bastidores. O problema é que a gente não vive uma situação normal para aprovação de um projeto de lei. Pega o meu exemplo, né? Eu sou um deputado federal que não cometi nenhum crime, absolutamente nenhum crime. Já sei nos bastidores que o COAF virou minha vida de cabeça para baixo, não encontrou nada. Né? Vocês acompanharam as matérias do Glenn Greenwald, publicadas na Folha de São Paulo, né? Onde aqueles juízes, desculpe o termo aqui, porcaria, né? Como Marco Antônio e André Vieira, que também estão sendo bem circulados os nomes deles aqui fora, discutiram com o cara da inteligência, um outro porcaria, né? Eduardo Tagliaferro, uma maneira de me condenar. Como não tinha como me condenar, queriam me vincular, né, com o senhor Cerimeto, que é, inclusive, a pessoa que fez parte do marketing do presidente Javier Milei, para tentar me condenar, dizendo que a gente faz parte de uma grande trama internacional antidemocrática, já que o Cerimeto criticou a eleição de 2022 no Brasil. Olha só como, né, que eles estavam arquitetando a minha prisão. Graças a Deus, né, o Glenn Greenwald colocou tudo isso à tona, e eu não fui preso. Agora, vocês imaginem só, os deputados e senadores tendo que conversar, fazer reuniões, fazer jantares, né, para planejar uma maneira de você ter uma ferramenta para segurar o ímpeto autoritário da Suprema Corte. Será que a Suprema Corte não vai ficar sabendo disso antes da votação? Será que a Suprema Corte não vai poder pegar esses deputados e senadores e prendê-los, igual fizeram com o Daniel Silveira por causa de um vídeo? Ou pegar o passaporte deles, como estão querendo fazer comigo agora o Alexandre de Moraes? Então, Adalberto, é uma situação muito delicada, né? Eu sempre tenho esperança, eu acho que dá para avançar em muita pauta, eu acho que dá para aprovar, por exemplo, a anistia antes de 2026. Quando esse momento vier e a Câmara aprovar, vai a pressão para o Senado, e aí os discursos dos senadores pode sim começar a mudar para a gente aprovar essa anistia, mas, de fato, né, quando você fala em ações do Congresso contra o Supremo Tribunal Federal, com esse atual Congresso, eu acho muito complicado.
mas pode ter certeza que tem pessoas que querem, né, que querem fazer isso daí sim. Ah, é. E para fechar a entrevista, mais uma sua, Cauti? Eu queria perguntar para o deputado se, caso tudo aquilo que a gente está vendo se concretize, o seu passaporte seja retirado, outros excessos por parte do Supremo aconteçam, o senhor está pensando, além dos Estados Unidos, tem cortes internacionais também que poderiam defender as suas prerrogativas, da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, tem outras instâncias. O senhor está pensando em recorrer também a estas cortes, ou o pedido de ajuda, né, pedido de assistência se limitará ao governo americano, até porque seria de fato algo mais rápido a acontecer? Com certeza eu considero, né? Eles podem até pegar meu passaporte, já adianto que não vão conseguir me calar. Vou continuar em contato com as pessoas que eu tenho, com as autoridades internacionais, para denunciar esses absurdos. E eles já estão avisados, todos eles, absolutamente todos eles, de que se alguma coisa acontecer comigo, né, para eles levantarem as suas vozes e fazer, né, um coro internacional para conseguir expor essa ditadura do Brasil. Se for necessário ser preso para fazer isso daí, que seja. Né? Eu sempre falo, né, eu não sou o bambambam, não sou o herói, não. Mas o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, veio à Terra e foi crucificado. Ele que veio trazendo a verdade. Né? E o que imaginar de nós? Né? Será que nós realmente merecemos buscar por conforto? É uma maneira de ter uma vida cristã? Eu não vejo dessa maneira. Então eles podem tentar, sim, fazer essas atrocidades contra mim, né? A autoridade de fora dos Estados Unidos já estão cientes, e entrar em tribunais internacionais, isso já está sendo feito. Né? O advogado Daniel Silveira entrou na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. A gente teve recentemente a vinda do Pedro Vaca, que é o relator para a liberdade de expressão da OEA, graças a essa pressão que começou lá atrás, há quase 2 anos atrás, com a deputada Carla Zambelli, né, que depois tentou voltar à OEA e estava sem o seu passaporte. Então, tudo isso daí já está acontecendo. O problema é que, na maioria dessas cortes, né, em Haia, na OEA, né, ou em São José, na Costa Rica, na comissão ou na corte, é exigido como requisito você esgotar as vias judiciais normais do país para que daí então, com trânsito em julgado, você recorra a esses tribunais internacionais. Né? Então, vamos ver como é que vai se desenrolar tudo isso. Mais uma vez, eu espero que o Brasil não chegue a esse ponto, mas se chegar, haverá, né, a equiparação oficial do Brasil igual às autoridades da Venezuela, do regime da narcoditadura de Nicolás Maduro. Sim, com certeza a gente vai acompanhar. Deputado, antes de encerrar, ainda uma última informação da Ana, uma do Piotr também, junto com uma pergunta, começando por você, Ana. Então, deputado, o Wall Street Journal acabou de noticiar que o presidente Donald Trump interrompeu todas as vendas de armas para a Ucrânia e está considerando congelar remessas de armas dos estoques dos Estados Unidos. E ele disse também que o financiamento militar foi interrompido como um todo e que as autoridades estão se reunindo para considerar a suspensão de outros tipos de assistência. Eu queria ouvir a opinião do senhor em relação a isso, ao que aconteceu no Salão Oval, a esse imbróglio todo, né, em relação à Ucrânia, Rússia, já que no CPEC, o presidente Donald Trump levantou ali, logo no começo, disse um abraço ao meu amigo Eduardo Bolsonaro e à família Bolsonaro. Gostaria das suas impressões em relação a isso. Excelente pergunta, Ana. Inicialmente, as pessoas têm que entender que o entreveiro do Zelensky com o Trump, as pessoas começaram a opinar muito sobre isso, e essas opiniões elas não têm nada a ver com apoiar ou não apoiar, né, a Rússia ou a Ucrânia. Aquele caso emblemático ocorrido nessa semana é uma prova de como um líder de um país não pode se comportar. As pessoas até falam, né? Mas você queria o quê? Que ele se sujeitasse aos americanos? Meus caros, quando você vai, né, numa situação financeira difícil, pedir dinheiro para o seu cunhado, você não chega na casa dele, né, bota o pé na porta, dá uns tapas na cara dele, né, bebe a cerveja ali que ele estava bebendo e fala para ele, passa logo o dinheiro para cá. O Zelensky já recebeu cerca de 300 bilhões de dólares. Né? Isso daí é mais do que 4 vezes o que os Estados Unidos deixou lá no Afeganistão, naquela saída desastrosa durante o governo Biden. Então o posicionamento do Zelensky foi preocupante. Até porque consta que nos bastidores os Estados Unidos fariam um acordo para socorrer a Ucrânia. Mas devido à inabilidade do Zelensky
provavelmente, né, buscando um conflito para continuar recebendo dinheiro, né? E lembrando que na Ucrânia agora está sob lei marcial devido à guerra, não existe qualquer tipo de controle financeiro desse dinheiro chegando para o Zelensky utilizar, né? Nesse cenário, a conduta do Zelensky foi totalmente reprovável. Agora, a opinião sobre a guerra, é claro, a Ucrânia para mim é uma vítima. Né? Ela foi invadida pela Rússia. A Rússia é uma ditadura? Sim, é uma ditadura, né? Teve o seu território invadido, e a gente tem que ver ali uma maneira de a gente recuperar isso e voltar à normalidade entre aqueles países. Né? Se o Donald Trump está se propondo a fazer um cessar-fogo e o Zelensky acha que isso daí não vai ser útil, porque no passado o próprio Putin já desrespeitou um cessar-fogo, vale lembrar a resposta do Trump. Esse cessar-fogo que o Putin desrespeitou foi no tempo do Biden. Não foi com ele, Trump, no comando. Com ele, Trump, a história muda. Né? Com o Trump em jogo, o Hamas solta refém. Então é necessário que o Zelensky tivesse um pouquinho mais de inteligência emocional, e eu acho até que seria pouco engolir um sapo. Por mais que ele ache que ele estivesse certo, mas engolir um sapo, ficar na sua, para, né, depois do espetáculo midiático da imprensa no Salão Oval, ele conseguir ter uma tratativa que trouxesse benefícios ao povo do seu país, aos ucranianos do seu país. Né? Então eu acho que seria mais ou menos por aí. Agora o Trump, finalizando, ele é um negociador. A vida inteira dele ele passou fazendo negócios, né? Negociando preço, negociando construção civil, prédios, etc. Eu acho que ele pode perfeitamente estar cortando esses recursos para o Zelensky sentir um calorzinho e retornar depois com a mentalidade de busca pela paz, né, e não busca de vantagem, para sentar de novo e ter de novo apoio dos Estados Unidos. Com uma outra postura, né? Piotr, você. Deputado, rapidamente, obrigado pelo seu tempo antes de tudo. Eu até acho que a gente conversava aqui um pouco antes, no começo do programa, que essa atitude do Zelensky ainda vai ser mais bem explicada em algum momento, porque foi muito estranho aquele tipo de comportamento. Mas eu queria falar sobre a Organização dos Estados Americanos. O senhor citou há pouco, acho que na sexta-feira, no sábado, saiu uma informação que a OEA, abre aspas, reconhece o compromisso do Brasil com a democracia. Não antecipou o relatório, mas, enfim, reconheceria esse compromisso. É exatamente o que a gente não está vendo aqui. O senhor chegou a ter acesso a esse primeiro comunicado, que na verdade não é o relatório ainda, é bom deixar isso muito claro, mas isso já não seria um prenúncio de que o relatório pode ser muito ruim, não levando em conta a realidade brasileira? Piotr, é complicado fazer esse comentário porque ainda não foi publicado o relatório. Né? Eu vi nas matérias da imprensa esse mesmo comentário, que eu acho que é um comentário infeliz, mas ele não determina o que será o relatório do Pedro Vaca. O Pedro Vaca está sob imensa pressão. Né? Metade do orçamento da OEA vem dos Estados Unidos. E ele está olhando para o lado e está vendo o Trump saindo da OMS, saindo do Acordo de Paris. Então é factível, acho que ninguém ficaria surpreso se o Trump falasse que está saindo da OEA. E a gente vai ter eleições agora, salvo engano, em maio, para o novo diretor-geral, que vai substituir o uruguaio Luiz Almagro. Então, eu acho que o Pedro Vaca ele não vai querer manchar a sua biografia falando que o Brasil está tudo bem. Quando você vê, né, o Alexandre de Moraes em briga com o Trump, o Alexandre de Moraes banindo o X, banindo o Rumble, banindo o Truth Social do Brasil, né, perseguiu, tanto que ele perseguiu durante a eleição de 2022, dando ordens secretas para as plataformas bloquearem, né, usuários, sem saber que essa ordem estava vindo do Alexandre de Moraes, estava vindo do Tribunal Superior Eleitoral. Então, se o Pedro Vaca quiser se juntar a esse navio que está naufragando, tudo bem. Né? Ele vai ter dois destinos. Ou o Trump vai provavelmente sair da OEA, ou o novo diretor-geral vai colocar o Pedro Vaca no seu devido lugar. Mas eu ainda acredito, né, que possa vir sim um relatório consideravelmente honesto, porque também no meio da visita do Pedro Vaca no Brasil, o Samuel Punch, ele pegou no corredor ali o Pedro Vaca, parece que ele não estava muito acostumado a dar entrevista, né? Mas ele falou que estava assustado com os depoimentos que ele estava recebendo. Ele teve contato com a família do Clezão, ele teve contato com os advogados do Felipe Martins, ele teve contato com o presidente Jair Bolsonaro e várias outras pessoas, né? Gustavo Gayer, a própria Carla Zambelli, que já teve o passaporte cassado. Então, eu espero ainda, né? Eu prefiro não criticá-lo agora, até porque uma crítica agora pode pressioná-lo a cerrar a fileira junto com Alexandre de Moraes e a censura. Então eu espero ele publicar o relatório dele e a partir daí criticar se for o caso ou não.
Ó, entrevista boa é assim, difícil de encerrar. Ana pedindo a palavra rapidamente uma última vez. Deputado, obrigada pela gentileza da Por mim, meu participação. tempo está à disposição de vocês pela próxima 1 hora, pelo menos. Opa, que alegria. Valeu. Ana. Obrigada, deputado, pela paciência, pelo seu precioso tempo. Deputado, queria questionar em relação à possível posição que o senhor pode ter na Comissão de Relações Exteriores e se essa possível apreensão do passaporte, já que o presidente Jair Bolsonaro acabou de tuitar exatamente isso, que a possível apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro visa criar constrangimento ou instruir ação judicial para impedi-lo de assumir a Comissão de Relações Exteriores. O senhor acha que há uma pressão, inclusive da China, por exemplo, para que isso aconteça e o senhor não assuma essa Comissão de Relações Exteriores? Com certeza essa é uma possibilidade, Ana. O Lula, vamos recapitular aqui, durante o G20, em novembro do ano passado, né, coisa de 4 meses atrás, ele estava previsto o Lula fazer, né, colocar a cereja do bolo do G20, que seria o seu discurso final perante as autoridades internacionais. O Lula, ele não deu esse discurso. Ele pegou um voo de última hora para voltar para Brasília, porque o Xi Jinping estava à espera dele para assinar esses 37 acordos e memorandos. E o Lula, né, esse sim, né, de maneira canina, retornou e assinou tudo aquilo que o Xi Jinping pediu a ele. Dentre esses acordos firmados, nós temos ali a venda de urânio em Santa Quitéria, no Ceará, nós temos acordos sobre comunicação via satélite, ou seja, internet. Vão querer escantear o Elon Musk com a Starlink por razões ideológicas. Lembrando que a Starlink há mais de ano já está presente em mais, por exemplo, de 90 cidades, 90% das cidades da região amazônica. As nossas Forças Armadas que estão presentes na fronteira dependem da comunicação da Starlink, mas pode estar sob risco devido a esse acordo com a China. Nós temos vários outros pontos ali, né? Troca de intercâmbio com China Media Group. Vocês imaginam, né? A SECOM do Lula fazendo acordo com China Media Group e você, né, através do dinheiro dos seus impostos, financiando propaganda da autoridade chinesa. E o ponto que também muito me preocupa, eu acho que só o urânio de Santa Quitéria por si só já deveria ser necessário um debate amplo, mas tem também a questão da China poder, né, controlar, fazer um intercâmbio de informações na matéria de moeda digital. O governo Lula, há muito tempo, já diz que quer implementar o DREX. DREX é a sigla para moeda virtual, né? Você vai ter no seu celular um cartão de crédito, né? Não vai ser mais Pix, vai ser o DREX, e você só vai poder gastar esse dinheiro onde o governo permitir que você gaste. Porque ele vai poder fazer o georreferenciamento do seu celular, ele vai poder colocar outras ações ali, como, por exemplo, pode gastar X com determinado produto, pode gastar Y com outro produto. E isso é o que já ocorre hoje na China. A China, ela tem o chamado score social, ou seja, o ranqueamento social. A depender do que você fale nas redes sociais, lá na China, você pode aumentar ou diminuir a sua nota social. E com uma nota baixa, você pode deixar de frequentar determinados lugares, você pode não ter acesso a determinados cargos públicos. Então a China, ela fez esse sistema. E um dos 37 acordos que o Lula firmou com a China é justamente no intercâmbio dessa área, desse sistema de moeda digital. A deputada Júlia Zanata de Santa Catarina fala muito bem sobre essa matéria, né, inclusive com um projeto de lei para contrapor o DREX. Não estou vendo muita gente falando disso, mas é um assunto importantíssimo. E todos esses assuntos passam primeiro pela mesa do presidente da CREDEM, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Porque depois que um presidente assina um acordo internacional, ele tem que ser ratificado dentro do Congresso brasileiro. E o primeiro local que ele vai passar é na Câmara dos Deputados, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E o presidente da CREDEM, ele tem um poder de agenda para, né, organizar quais itens serão votados. Certamente, né, cabendo ao meu partido, e já adiantando que será a primeira escolha do PL, a presidência da CREDEM, né, eu sendo indicado e sentando naquela cadeira, a gente vai promover um debate amplo para saber dos brasileiros se eles querem, ao invés de receber um dinheiro na sua conta bancária, por exemplo, de um Bolsa Família,
se eles querem receber isso via Drex, se eles querem ter realmente essa parceria para que a China ensine ao Brasil como é que se faz isso. Eu tenho certeza que o povo brasileiro não vai querer isso. Ninguém gosta de você ser controlado, ainda mais sem motivo, né? O governo não é o nosso dono. É muito pelo contrário, né? Nós, pagadores de impostos, é que somos os patrões desses funcionários públicos. Eu não vi ninguém sair nas ruas pedindo Drex ou para vender de maneira indiscriminada as maiores reservas de urânio do país para a China, né? E também isso daí alerta e chama a atenção dos Estados Unidos, que é ali um dos principais concorrentes com a China e é a terra das liberdades, uma cultura muito mais semelhante à brasileira. Por que não se faz uma parceria para você trazer Starlink, que eu tenho certeza que o Elon Musk faria isso de muito mais bom grado, do que você firmar acordos com empresas da China, né, que não tem nem 100 satélites lançados ainda no espaço. Então a gente tem que debater isso tudo e, com certeza, né, por detrás dessa investida persecutória contra a minha pessoa, essa perseguição ilegal, você pode também ter esse conteúdo de me tirar da Credem. Porque a Credem é a Comissão de Relações Exteriores. Um presidente da Credem sem passaporte é uma humilhação. E certamente, ato contínuo, o pessoal do PT, do PSOL, né, do PCdoB, vai entrar no STF para me afastar. E aí vocês acham o quê? Surpresa! Eduardo Bolsonaro está afastado da Credem. Quem ficaria surpreso com isso, né? Isso aí certamente está no tabuleiro também, Ana. Carta marcada, seria surpresa zero. O deputado Eduardo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, já disse que a lei da ficha limpa virou um instrumento para perseguição da direita. O senhor acha que haverá tempo hábil até 2026 para anular ou promover mudanças nessa lei? Como estão as costuras no Congresso? Não ouço o senhor? Será que o senhor mutou aí? Pode habilitar de novo? Agora sim, vamos lá. Muito obrigado. Habilitei de novo. Que eu corri para fazer um café ali rapidinho. Ai, que rápido. Mas a possibilidade ela é real. O presidente Hugo Mota ele já falou que botaria esse projeto adiante. Na verdade, ele tem seguido muito o estilo daquilo do Arthur Lira, né, no tocante a não pender tanto o pêndulo nem para um lado nem para o outro, mas permitir que o Congresso seja o senhor das decisões. Então, no colégio de líderes, cada líder vai levantar ali o que é prioridade para si. Para nós do PL, eu já adianto que o nosso líder Sóstenes é comprometido com a anistia e também com essas iniciativas. E a lei da ficha limpa, ela é uma daquelas coisas que acontece na política, onde você toma uma decisão, vai por um caminho, e quando percebe que ele não é frutífero, você volta, né? Você retorna para como era antes. Eu tenho certeza, todo mundo, e eu me coloco nesse contexto, né? Todos nós que apoiamos a lei da ficha limpa lá no começo, a gente acreditava que ela fosse varrer da política notórios corruptos. Mas o que a gente está vendo é que justamente está ocorrendo o contrário. Os notórios corruptos, devido às suas boas relações pessoais em Brasília, seguem com seus mandatos, enquanto que pessoas da direita, né, o deputado do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro tem falado isso também, né? Estão sofrendo, né? Estão podendo aí se tornarem inelegíveis. E existe um problema para o qual eu tenho chamado a atenção, que é justamente a inovação do STF em condenar deputados por crime contra a honra. Essa possibilidade ela não foi imaginada pelo Constituinte de 1988. Então, na nossa Constituição, a gente tem lá que aquele que é condenado perde os direitos políticos enquanto surtirem os efeitos da condenação. Um crime contra a honra é um crime menor, vai dar 2, 3 meses de detenção, né? No Brasil, em bom português, isso vai dar 1 ou 2 cestas básicas. Mas ainda assim, se esses 3 meses da condenação abarcarem o primeiro domingo de outubro de 2026, que é o dia da eleição em 2026, essa pessoa vai estar, né, com seus direitos políticos suspensos. Então eu acho que isso daí não é justo. Eu acho que com essa inovação do STF, a gente tem que fazer uma adequação legislativa também, né? O projeto de lei que regulamenta esse dispositivo constitucional tem que excetuar, né, da perda de direitos políticos os crimes contra a honra, até porque existem pessoas que serão candidatas, né, favoritos, nas mais diversas eleições pelo país, que não tem cargo eletivo ainda. Aí se você perceber, calma aí, esse cara aqui vai se candidatar a deputado, a senador, a vereador, vou na polícia ele registrar uma queixa contra ele. Vai que eu consigo uma condenação porque ele me xingou e eu consiga caçar os direitos políticos dele e ele não consiga se eleger. A gente não pode estimular esse tipo de conduta, né? Essa denunciação caluniosa. E eu tenho certeza, né? Se nós não fizermos nada,
sempre que possível, esse tipo de iniciativa vai ser colocada adiante, para que deputados e senadores sejam eleitos sob júdice, né, e fiquem nas mãos do TSE ou mesmo do STF após serem eleitos, né, com um processo judicial onde eles tenham ali a possibilidade de assumir os seus cargos de maneira precária, porque vão sempre depender de uma decisão judicial para perder esse cargo, devido a essas trocas de farpas que ele fez no passado, que ensejaram processos de crime contra a honra. Então, estamos trabalhando nisso, nessa alteração legislativa, e eu espero contar com o apoio também do presidente da Casa, Hugo Mota, né, que tem sido muito sensível a essas questões. É preciso a colaboração, é preciso agir. Mais uma, Silvio Navarro. Deputado, o senhor falava agora há pouco da CREDEM, né? CREDN, né? É a Comissão de Defesa Nacional que tem prerrogativas para além do regimento interno. Ela tem prerrogativas de fronteira e de acordos diplomáticos. E o senhor sabe disso, evidentemente. É o caso o senhor assuma a comissão, de olhar com um pouquinho mais de cuidado o que aconteceu com o Felipe Martins, porque eu tenho a impressão que se esse fio for puxado, eu acho que muita coisa não para mais em pé. Com certeza, Silvio. Uma das medidas que a gente quer colocar adiante, e eu já tenho conversado isso, é trazer o Mike Benz ao Brasil para que ele dê o seu depoimento sobre a USAID, mas paralelamente a isso, é muito grave também o que aconteceu com o Felipe Martins, né? Para começar, é esdrúxulo. Você prendeu uma pessoa que fugiu dos Estados Unidos, você prende essa pessoa no Brasil, né? Na casa da sua noiva, né? Da sua namorada, da sua mulher, no Paraná, em Ponta Grossa. Poxa, isso aí é quase que uma peça de ficção. Mas existem matérias da imprensa mais recentemente dando conta de que Alexandre de Moraes sabia que o Felipe Martins não saiu do Brasil e ainda assim decretou a sua prisão. Então, como esse assunto nos Estados Unidos é tratado de maneira muito mais séria e lá não existe um Alexandre de Moraes, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos, inclusive, é de sua maioria formada por juízes do espectro mais conservador, mais à direita, indicados por presidentes de direita, né, você tem um debate muito mais saudável, muito mais racional com relação a essa política migratória. E nos Estados Unidos isso é sério. Inclusive, eu dou o benefício da dúvida para não afirmar que ocorreu uma inserção falsa do Felipe Martins com a ajuda de burocratas da imigração norte-americana, mas é difícil você imaginar uma outra situação que não essa falsificação. Então, provavelmente, para incriminar um inocente, uma autoridade americana entrou em conluio com uma autoridade brasileira, aí eu não sei se exatamente quem é que foi, né? Mas provavelmente ocorreu aí esse tipo de pedido, porque eu não imagino que uma autoridade americana absolutamente do nada vai inserir uma inserção falsa do Felipe Martins nos Estados Unidos, mas assim que se identifica essa autoridade americana, e isso não vai ser difícil de fazer, isso está indo adiante, inclusive, nesse momento. Ontem a Ana Paula Henkel trouxe essa novidade em primeira mão, dizendo que o Tom Hannon, se não me engano o nome dele, já está, que é o 01 das fronteiras americanas, ele já está com o caso do Felipe Martins nas mãos dele. Os advogados de Felipe Martins já encontraram com o secretário de Estado, o chanceler Marco Rubio, e isso tudo daí vai fazer com que as autoridades americanas mergulhem dentro do caso do Felipe Martins. Pode ser até o leading case, o caso pioneiro para uma nova política de fronteiras dos Estados Unidos, né? Eu vejo isso daí até com certa probabilidade de acontecer, porque envolve, né, não só a figura do Felipe Martins, que eu falo aqui nos Estados Unidos, que é o Jared Kushner do Jair Bolsonaro, né, um assessor especial de relações internacionais, mas envolve o próprio presidente Bolsonaro em si, que aqui nos Estados Unidos é conhecido como o Trump dos trópicos. Então é um caso que tem todos os ingredientes para ser uma grande bomba aqui nos Estados Unidos. E uma vez achado, encontrado esse burocrata que fez essa inserção falsa no sistema migratório americano, vai vir naturalmente o segundo passo, que é perguntar para ele se ele teve alguma colaboração de autoridade brasileira. E aí eu acho que todo mundo já consegue imaginar o desfecho disso. Vai ter gente sem passaporte, mas isso daí vai ser o mais leve, tá? Porque aqui nos Estados Unidos essa falsificação é crime. Os Estados Unidos vai correr atrás de uma prisão dessas pessoas. Essas pessoas vão ficar impedidas de sair do Brasil.
né? Elas só não virão para os Estados Unidos porque o Brasil não extradita os seus nacionais para outros países. Mas é provável que os Estados Unidos movam uma ação criminal, mande para o Brasil para que o Brasil cumpra, né, com essa punição aos agentes envolvidos. Então vamos dar uma olhada, mas esse caso do Felipe Martins é um caso que inclusive está bem adiantado. Não sei se a Ana Paula Henkel tem mais alguma novidade, mas é um dos casos que... Enquanto o deputado Bolsonaro falava, matéria exclusiva da Revista Oeste, do repórter Christian Costa, agora de 26 de fevereiro. Moraes acompanhava a localização de Felipe Martins meses antes de prendê-lo. Decisões do próprio ministro, agora sem sigilo, mostram que o juiz do STF possuía informação de geolocalização desde outubro de 2023. Última pergunta agora sim, de verdade, Cauti, para a gente poder liberar o deputado Bolsonaro. Cauti. Deputado, eu queria lhe perguntar mais uma questão sobre um cenário até 2026. O governo atual já é muito impopular, levou uma derrota histórica nas eleições do ano passado, nas municipais, poderá ter uma derrota ainda maior, sofrer uma derrota ainda maior nas eleições de 2026. Teremos uma inflação elevada, juros altos, recessão e esses casos vindo dos Estados Unidos. Na sua opinião, o que vai acontecer no sentido de, o senhor espera que teremos mais ações abusivas por parte do Supremo para tentar blindar ou limitar essa derrota do governo? Como o senhor e a direita brasileira estão pensando em reagir a uma eventual investida ilegal por parte do STF para evitar que o atual executivo perca as eleições? E, eventualmente, o senhor espera que esses casos, teremos novidades até 2026 que possam mudar as eleições brasileiras vindo dos Estados Unidos? Exemplo, o USAID tendo modificado, alterado a normal dialética democrática no Brasil, esse caso do Felipe Martins, ou abusos que a gente está vendo. O que o senhor espera, qual o cenário que o senhor está vendo até outubro, novembro de 2026? Eu acho que em 2026 a eleição vai ser muito pendente para a direita devido a esses fatores que você acabou de falar, de crise econômica, dentre outros. Eu acho que haverá várias frentes de investigação de autoridades americanas com relação ao caso do Felipe Martins, essa inserção falsa no sistema migratório dos Estados Unidos, né? O próprio Elon Musk, que está à frente, junto com Mike Pence, nessa questão toda envolvendo dinheiro da USAID para a doutrinação de imprensa internacional, ou mesmo suporte, né, estrutura para que os países possam colocar adiante aquelas agendas woke e também as agendas de supostamente combate à informação, mas que no final a gente sabe que acaba desaguando em dinheiro para a oposição, para combater a oposição à esquerda, né? Matérias de vocês da Oeste também, com muita coragem, publicaram da embaixada norte-americana, a embaixadora Bagley, dando R$170 mil para o Instituto do Felipe Neto, né? Felipe Neto que fala que os Estados Unidos é um país genocida. Então, isso tudo vai aumentar a revolta, isso tudo vai aumentar a ojeriza com relação às estratégias da esquerda, né? Quando essa verdade toda vier à tona, e isso daí vai ser um terreno fértil para a direita conseguir dominar o cenário político em 2026. Só que a gente não pode subestimar os nossos inimigos, né? Por exemplo, a gente tem que ter consciência de que a gente está vivendo numa ditadura. Eu aconselho, por exemplo, aqueles que forem ser candidatos ao Senado, para não fazerem igual eu fiz aqui agora há pouco, né? Eu faço isso porque já é uma opinião escrachada e todo mundo sabe disso há muito tempo, né? Da minha opinião de votar a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, mas eu tenho certeza que se desde já você fala que é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, eles vão tentar dar uma maneira de te bloquear na eleição. Então, mantenha a sua opinião, trabalhe para ser eleito, e uma vez a gente tendo a possibilidade, aí sim, né, a gente consegue colocar essas políticas adiante. Mas eu acho que o futuro ele é muito promissor. Eu só tenho receio com relação ao sistema das urnas eletrônicas. O meu problema não é votar numa maquininha. A gente pode votar até numa pedra. O meu problema é quem conta os votos numa sala secreta, né? Se nós tivermos uma maneira de fazer uma recontagem dos votos e, principalmente, fazer uma contagem pública, igual aconteceu no Brasil até 1996, igual acontece na Argentina, igual acontece em vários estados dos Estados Unidos, eu tenho certeza que a direita vai ampliar, né, vai fazer uma grande maioria dentro do Congresso Nacional e muito provavelmente elegendo até o presidente, se Jair Bolsonaro puder concorrer nessas eleições.
mas eles também sabem disso. Eles estão fazendo uma corrida contra o relógio, contra o tempo, para não cometer o mesmo erro que o sistema americano fez, que foi permitir o Trump concorrer à presidência da República. Graças a Deus, aqui nos Estados Unidos, de onde eu estou falando, o Trump, os americanos não têm uma lei da ficha limpa, porque senão o Trump não poderia concorrer. E essa ideia de não ter uma lei da ficha limpa aqui nos Estados Unidos, ela remete muito à liberdade arraigada no coração do americano. O americano, ele não permite que seja delegado para um burocrata do Estado, para um juiz, a possibilidade de dizer a ele em quem ele pode ou não votar. Então aqui, se o cara estiver preso, se o cara tiver problema com quem quer que seja, depende do voto da população. E se for uma péssima pessoa a eleita, paciência. Sinal de que aquele país merece realmente ir à ruína e, quem sabe, depois da ruína, fazer alguma coisa melhor se levantar. Mas esse é o pensamento norte-americano. Vocês reparem só, agora na Argentina está ocorrendo a votação da lei da ficha limpa por lá. Não sei se já foi ou se vai ser em breve, mas é preciso alertar os argentinos. Se tiver um sistema judiciário semelhante ao brasileiro, né, com perfis de ministro da Suprema Corte igual a um ou dois que a gente tem na Suprema Corte brasileira, eles podem estar correndo um sério risco de acontecer um tiro pela culatra. E os ministros da Suprema Corte, eles sabem que eles vão ficar lá até 75 anos de idade. O Alexandre de Moraes, ele só vai aposentar em 2043. Ele já está pensando daqui a 4 anos, quando acabar o governo Trump, se voltar um governo de esquerda lá nos Estados Unidos, ele vai botar essa investigação do Elon Musk, né, que está sendo investigado no inquérito das fake news, ele vai botar adiante, junto com a esquerda radical do Partido Democrata, para perseguir também o Elon Musk, o Trump, o Donald Trump Jr., né, o Marco Rubio, o Vivek e todas as outras pessoas aqui que fazem parte da nova administração Trump. Espero que isso não ocorra, espero que os americanos realmente aconteça esse recado de resgate das liberdades através das sanções da Lei Magnitsky e da OFAC e a gente consiga botar um freio nesse ímpeto, né, porque o Alexandre de Moraes está até censurando o cidadão americano. A matéria de vocês da Oeste também tem uma brasileira naturalizada americana que tuitou a partir do território norte-americano e o Alexandre de Moraes está mandando uma mulher ir para a cadeia. Né? Isso é... Eu não sei o que é pior, né? Porque o Rumble e a Truth Social são empresas sediadas nos Estados Unidos, o Alan dos Santos é um exilado, está sob a jurisdição norte-americana e todos eles estão tendo influência, né? Estão tendo que lidar com as arbitrariedades do Alexandre de Moraes. É por isso que ele está tendo problema aqui nos Estados Unidos. É por isso que os advogados do Trump estão processando o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e não no Brasil. Porque já não há mais expectativa de ter um julgamento imparcial. Finalizando, olha o que está acontecendo comigo. O cara que disse, a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, né? O cara que na própria representação do PT diz que é vítima das minhas articulações internacionais, o Alexandre de Moraes. Ele próprio, Alexandre de Moraes, vai julgar se eu posso ou não ter passaporte. É difícil imaginar que isso é coisa de uma república de bananas? É difícil imaginar que a gente não vive há muito tempo uma democracia saudável? É claro que não. Essa ideia já está bem madura na sociedade brasileira. O que a gente ainda não encontrou foi instrumentos para, né, combater esse tipo de coisa. Porque o único que poderia ser lançado mão é um processo de impeachment dentro do Senado Federal. Mas, ao que parece, não ocorrerá. Mas, ainda assim, vale a pena a gente pedir o impeachment do Alexandre de Moraes para saber os senadores que são a favor e contra, e, a partir daí, você poder votar na reeleição dele ou não em 2026. Não há limites por parte do ministro, é um cenário todo muito preocupante. Deputado Eduardo Bolsonaro, obrigada pela participação de novo, viu? Estaremos acompanhando o caso do senhor, espero que não passe por investigação, que não tenha passaporte apreendido, e estaremos acompanhando também tantos outros assuntos que tratamos por aqui. Boa noite daqui do Brasil, boa semana, até uma próxima. Grande abraço. Eu agradeço a oportunidade, parabéns a vocês todos da Revista Oeste. Assim como muita gente fala para mim, né? Siga firme, né? Estamos com vocês. Eu também falo para vocês, né? Sigam firmes, nós estamos com vocês. A gente sabe do passado de censura, né? Aliás, da atualidade. A gente sabe que muita gente aí veio de outras emissoras, que vocês tiveram, né, por baixo desse regime, né? Sofrendo aí com a repressão dele. Mas, como já dizia o Olavo de Carvalho, né? Não parar, não precipitar, não retroceder. Quer aguentar mais tempo firme, vai vencer. A gente vai resistir.